A paz do Senhor, meus irmãos. A gente está aqui nesse cenário. Quem assistiu aquele vídeo de Cristologia, parte 2, vai reconhecer esse cenário aqui. Mas hoje não é para uma aula de gramática, hoje é a aula mais simples, tá? Hoje é para levar uma palavra do Senhor aos irmãos. Hoje é para falar um pouco da Bíblia com os irmãos, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia com Mateus capítulo 23. Estou aqui com ela aberta. A partir do versículo 27. É muito importante essa palavra nos dias de hoje. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, derramando o sangue dos profetas. Assim, vocês mesmos dão testemunho que são filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vocês caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir, melhor dizendo, está escrito aqui, todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então o texto, meus irmãos, é um texto um pouco forte, é um texto, na verdade, bem interessante e importante para os nossos dias. Jesus, ele está ensinando aqui, a partir do versículo 27, ele dá a comparação de sepulcros caiados. O que é isso? Nesta época, ainda por influência do Antigo Testamento e daquela cultura do Antigo Testamento, eles tinham como um ritual, uma questão cerimonial e de limpeza e pureza, a questão de não tocar em mortos, tá? Isso é encontrado no Antigo Testamento, aquele que tocava em mortos, ele se tornava impuro e tinha toda aquela questão de se limpar, ok? Mas Jesus ele faz essa comparação para que a gente não, aqui nessa cultura, para que as pessoas descuidadosamente à noite, sei lá, de alguma maneira pudessem estar tocando em mortos ou em ossos ou em cemitérios e acabar se contaminando, para que isso não acontecesse, foi desenvolvido sepulcros caiados, coisas muito bonitas e chamativas e que qualquer pessoa conseguiria ver aquilo de longe. Então era como se eu tivesse um revestimento daquilo, mas por dentro deste sepulcro caiado eu teria ossos podres e mortos, de maneira que qualquer pessoa que estivesse vendo aquilo era algo chamativo e bonito, então conseguiria perceber que aquilo ali é algo que tinha sepulcro, tinha coisas mortas e não se contaminar. Tá? Jesus, então, nessa cultura, pega esse exemplo e vai dizer: vocês, fariseus, são como sepulcros caiados. Por fora,
chamam a atenção, parecem justos, mas por dentro estão cheios de ossos podres, cheios dessas coisas. Ele está dizendo a hipocrisia. Quando Jesus em Mateus 5,20 diz: a justiça de vocês deve exceder a justiça dos fariseus, senão vocês não vão entrar no reino dos céus, ele não está pregando uma salvação por méritos. Ele está dizendo exatamente o que está aqui. A justiça de vocês não deve ser apenas exterior, deve ser interior. Isso que é exceder a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus era apenas externa. Ele está dizendo para a nossa justiça ser interna. E o texto continua, Jesus pronunciando juízo, a ponto de ele dizer e fazer uma profecia sobre o futuro, porque nós sabemos que Jesus ele é Deus e justamente por isso ele é onisciente, ele conhece o futuro. Desta forma, ele estava aqui fazendo previsões sobre o futuro. Isto é, ele estava usando de sua onisciência e revelando algo que aconteceria no futuro. Ele disse no versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas. Então ele está dizendo, eu envio a vocês profetas. Então aqui mostrando que os dons não acabaram, tá? Sábios e escribas. Aí aqui ele está falando, escribas eram aqueles que copiavam a lei, tá? E por conseguinte também professores da lei, ok? Então ele veio profetas, professores, sábios, irmãos, vamos pôr aqui nos dias de hoje, irmãos em Cristo que vão ensinar a palavra de Deus a vocês. E ele fala, olha, a um deles vocês... Então ele vai falar, só que como que vocês receberão essas pessoas? A uns deles vocês matarão, crucificarão, a outros vocês vão açoitar, vão perseguir. E de fato, é só a gente ler o livro de Atos que realmente isso aconteceu. E aí ele vai dizer que por consequência a isto, Jesus está dizendo, sobre vocês vai cair todo o sangue justo. Então ele fala assim, eu vou mandar, mas vocês vão rejeitar. Então Jesus ele já está dizendo que eu vou mandar um ato de misericórdia, mas vocês não vão aceitar. Então aqui é realmente usando de onisciência. E o versículo 37, eu não consigo ver Jesus pronunciando o versículo 37 alegre. Ele certamente disse isso, e eu tenho que comprovar isso lá no Evangelho segundo Lucas, é dito sobre isso. Eu vou achar aqui a passagem depois. Ele possivelmente disse isso chorando. Jerusalém, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém. Não é porque aqui Jesus estava se referindo aos judeus que sirva só para eles, tá, irmãos? Serve para nós também. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, olha aqui, foi da vontade de Jesus. Jesus quis, tá? É da vontade dele. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, filhos de Jerusalém, ele está dizendo dos judeus, como a galinha junto aos seus pintinhos, ou seja, proteger, estar debaixo, é como se fosse assim, debaixo, acolher. Então foi da vontade de Jesus fazer isso. Ajuntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, eles não quiseram. E nos dias de hoje, a gente tem que ter um coração sincero. Lá em Hebreus capítulo 3 está escrito, se nós ouvirmos a voz de Deus hoje, que nós não endureçamos os nossos corações, mas que a gente possa aceitar o que Deus fala conosco. Para que também o que está escrito no versículo 38 não nos aconteça. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. É exatamente a consequência de uma vida sem Deus, uma vida fora da presença de Deus, é exatamente isso, sofrimento. Não porque Deus queira nos castigar, não. A Bíblia diz lá em Lamentações que Deus, por mais que castigue alguém, Ele não faz isso de bom grado. Ele faz porque Ele é justo e Ele tem que castigar e Ele tem que fazer isso. Respondendo aqui, por que Deus permite o mal?
eu acredito que a pergunta não deveria ser esta. A pergunta deveria: por que nós ainda questionamos a Deus por Ele nos corrigir estando nós errados? Porque Deus permite o mal como consequência das nossas atitudes erradas. Então, por que a gente ainda questiona Ele, colocando a culpa nele dos nossos atos? A pergunta não é esta. Por que Deus permite o mal? Isso é muito bem visto nas Escrituras. Tá? Aquela passagem de Isaías que diz que eu crio o mal, bem, Deus está falando mal em sentido de mal em sofrimento, inclusive até no seu original, na palavra original ali, no texto hebraico, é mau sofrimento, tá? É um castigo, ele permite, até porque ele faz o que ele quer, ele é soberano. Então nós não podemos questionar o nosso Deus por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então ele pode fazer tudo, mas é mal em sofrimento, em castigo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, como ele vai dizer. Ele não tem prazer em que alguém morra. Ele tem prazer em que alguém se converta e viva. Então a palavra do Senhor nos ensina hoje, inclusive deu até 11 minutos, o nosso arrependimento e conserto com Deus. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criaste o céu e a terra e todas as coisas que há neles. A gente agradece, Pai Santo, por mais esse dia de vida, por Tua graça, por Tua misericórdia, pela Tua benevolência de nos manter vivos, pela palavra que trouxeste hoje e por estar abençoando a nossa vida. Pedimos mais amor, mais fé, mais união, para que todos aqueles que assistam este vídeo sejam edificados pelo Senhor, para que todos se quebrantem perante o Senhor, para que possamos nos arrepender e ser justos, para que possamos parar de dar desculpas e entender que somos falhos e carentes do Senhor. Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas todos podem ser justificados gratuitamente pelo favor imerecido que Jesus concedeu a nós naquela cruz. De modo que a gente ora para que o sangue de Cristo nos lave de todo pecado e para que a presença de Cristo permaneça conosco, para que possamos ser firmes na fé e para que possamos parar de brincar contigo. Também pedimos para o que está escrito neste texto a respeito dos sepulcros caiados não se cumpra em nós. Que a gente seja realmente justos externamente, mas também e principalmente internamente. E que também não fiquemos dando desculpas, dizendo que Deus só olha o nosso coração. Porque em Hebreus 12:14 está escrito que sem santidade ou sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação engloba também o exterior. Então não adianta a gente ser apenas usar este argumento de que o Senhor só olha para o nosso coração. Aliás, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, está escrito que o Senhor quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Desta forma, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos cheios do Teu Espírito a cada dia e sermos santos de toda a nossa maneira de viver, como também Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, vai dizer. No nome do Teu Santo Filho Jesus, que seja uma glória para todos sempre. Amém. E como prometido, Lucas, eu vou procurar aqui aquela passagem que diz que Jesus chorou. Sim, meus irmãos, muitas pessoas acham que a única passagem que diz que Jesus chorou é em o Evangelho segundo João, capítulo 11, onde Jesus chora por Lázaro, pela situação de Maria e Marta. Mas o Evangelho segundo Lucas nos ensina que há mais uma vez em que Jesus chora. Eu só preciso encontrar quando que ele faz isso. Aqui, Lucas capítulo 19.
o versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, essa cidade é Jerusalém, mas serve para a gente também. Vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, a tua paz, mas agora está encoberta aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, aqui usando de Onisciense, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Pois, ele vai explicar o porquê que isso vai acontecer. Não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, eu visitei vocês, eu vim até vocês, eu propus a salvação a vocês, e vocês negaram e rejeitaram. Então, é que nem está escrito aqui, em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 10, referente a Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. É referente a Jesus. E o mundo não o conheceu. Isso aqui é muito interessante. O Criador do universo estava no mundo, e o mundo não conheceu ele. Só que o versículo não para por aí. Vamos continuar. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, receber é aceitar, é crer em Jesus, é se arrepender dos seus pecados, é se render e se entregar a Ele. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, que a gente possa estar sendo assim e nascendo da palavra de Deus, incorruptível, estudando a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor a cada dia, e não sendo hipócrita como os fariseus, mas realmente vivendo o que está escrito aqui. A minha já está até velhinha, já está até apagada, mas ainda continua sendo a nossa companheira, tá certo? Para os tempos. E glória a Deus por isso. Continuemos, meus irmãos, estudando a palavra do Senhor. E se os irmãos gostaram desse tipo de vídeo, comentem aí embaixo, e eu posso, se Deus assim permitir, estar fazendo mais, quer pelo computador ou quer pelo celular. Pelo celular fica com uma qualidade um pouco ruim, menos inferior, tá? Mas eu já fiz para o celular e foi bênção, então de qualquer modo eu peço que os irmãos estejam assistindo. Amém? E que o Senhor Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz do nosso Deus.